Sejam muito bem-vindos à nossa casa, mais uma noite, mais uma quarta. Aos que estão vindo pela primeira vez, sintam-se imensamente acolhidos, e a todos que já estão conosco todas as quartas-feiras também. Que Deus abençoe os nossos corações e que possamos ter uma noite assim maravilhosa, de muitos ensinamentos, de muito aprendizado. A gente sabe que esse mês é o mês de aniversário do Livro dos Espíritos. Fez aniversário agora segunda-feira, dia 18 de abril. Completou 165 anos do Livro dos Espíritos. E Fred, esta noite, estará trazendo o tema para a gente, vai falar sobre o Livro dos Espíritos. Esse livro de sempre, este livro eterno, né, que nos traz tantos ensinamentos e tantas respostas. Eu vou chamar o nosso amigo Evandro, trabalhador aqui da casa, que fará a nossa prece inicial, e depois Fred trará o seu tema do Livro dos Espíritos para a gente. Boa noite a todos. Vamos levar nosso pensamento ao plano superior por mais uma quarta-feira de agradecimento. Pai amado, de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, por mais essa noite, que o teu amor possa abranger todo nós, nesse momento, nossos corações, nossos pensamentos, que a espiritualidade maior esteja conosco, Senhor, nos guiando, nos fortalecendo, que todos aqueles que vieram aqui pela primeira vez possam, sim, também sair agraciados dessa casa. Em teu nome, Senhor, em nome do amor maior, estamos iniciada, né, a nossa palestra de hoje com o nosso irmão, com o tema do Livro dos Espíritos, e esse ensinamento, Senhor, que há dezenas de anos nos fortalece pela espiritualidade superior, que assim seja. Caras amigas, caros amigos, boa noite a todas e a todos. O nosso tema, Luciana adiantou para vocês, eu vou chamar o título da nossa palestra, O Livro para Sempre. Vamos começar fazendo uma análise do título do livro. Dia 18 de abril, antes de ontem, comemorativo a 165 anos do lançamento da obra. O primeiro livro de Allan Kardec, a 18 de abril de 1857. É o livro que nós espíritas consideramos a espinha dorsal da mensagem da doutrina dos espíritos. É o livro que traz a filosofia completa. Completa no sentido de todas as bases do espiritismo. E ao mesmo tempo em que traz essa filosofia, abre o caminho para entender aquilo que podemos chamar a ciência do espírito, que será caracterizado nas décadas futuras. E ao mesmo tempo, a filosofia espírita e a ciência espírita também nos traz a religiosidade cósmica, que eu gosto sempre de colocar nesse termo, a religiosidade dos espíritos. E aí vou chegar num ponto universal do espiritismo. Primeiro pelo título. Por que é que Allan Kardec colocou o título O Livro dos Espíritos? Ele não colocou o livro de uma nova religião, porque não é uma nova religião. Ele não colocou o livro de Allan Kardec, porque a doutrina espírita não pertence a Allan Kardec. Ele teve como missão organizar aquele conhecimento trazido pelos espíritos superiores em vários grupos na Europa, nas Américas, onde os espíritos traziam conhecimentos que se perdem na noite dos séculos, os mesmos conhecimentos da antiguidade, agora adaptados na linguagem e no contexto dos tempos atuais.
Então, quando Allan Kardec colocou o título O Livro dos Espíritos, foi já para mostrar que não se referia a uma questão dogmática, a uma ideia restrita de seguidores daquele segmento, como se fosse uma religião nova. O livro dos Espíritos significa de todas as almas. E ele mesmo, o grande codificador, tivera a oportunidade de escrever um artigo em que ele dizia, isso, se não me engano, está na Revista Espírita, publicada durante 12 anos por Allan Kardec. Ele escreveu que a pessoa pode ser judia e espírita, pode ser católico e espírita, pode ser evangélico e espírita, pode ser budista e espírita. Agora, tem os espíritas, que é no nosso caso, particularmente, eu, Luciana, trabalhadores da casa, que não estamos vinculados a nenhum outro segmento religioso e que adotamos como filosofia de vida e como religação com Deus o que está colocado desde o Livro dos Espíritos. Reforçando que o Livro dos Espíritos veio também mostrar-nos que o Espiritismo não é concorrente de quaisquer religiões. O Espiritismo não veio competir com nenhuma doutrina religiosa. Muito pelo contrário. O objetivo do Espiritismo é dar apoio, olha só que coisa linda, dar apoio a todas as religiões. Como seria esse apoio que o Espiritismo traz para as religiões? Todas as religiões partem de um ponto central. Qual é o ponto central das religiões? Deus. Então o Espiritismo vem e, através da fé raciocinada, através das explicações não só dadas pelos espíritos superiores, mas analisando aquilo que foi entregue como resposta, não existe efeito sem causa. Não existe efeito inteligente sem que a causa também por si só seja inteligente. Veio comprovar, pelo raciocínio lógico, a existência de Deus, o que é um apoio a todas as doutrinas religiosas que enfrenta o materialismo dissolvente ou a construção do materialismo científico. A outra coisa que o Espiritismo veio apoiar as outras religiões, todas dizem que a alma é imortal, que nós somos detentores de uma realidade que sobrevive à morte, embora cada uma dê a sua interpretação. A Igreja Católica diz que quando a gente morre, nós vamos ser julgados, e aí, se for uma criatura maravilhosa, pura, bela, linda moralmente, como vocês que frequentam aqui, vão direto para o céu. Se for uma alma perturbada, problemática, difícil, com muitos defeitos, como aqueles de Alagoas, Maceió, estou brincando, como a gente, vai para o inferno. Se for meio termo, tem a chance do purgatório. Esta é uma filosofia adotada no movimento católico, mas ela está dizendo que nós temos uma alma. A destinação da alma é que passa pela teologia de cada religião. O movimento evangélico também defende que nós temos uma alma e que esta alma vai sofrer o julgamento final. Fica dormindo quando morre e que depois do julgamento terá sua destinação para o céu ou para o inferno. No nosso caso, os espíritos disseram que havia chegado o tempo em que deveríamos, por maturidade espiritual, começar a compreender melhor o funcionamento das leis sagradas da vida, começarmos a entender melhor o que seria uma vida depois da morte, e começaram a nos trazer detalhes
que as outras religiões, embora respeitáveis e embora nobres na sua essência, elas não conseguiram apresentar. Então, era chegado o tempo de começarmos a compreender que a vida depois daqui da terra não é algo obscuro, ou não é algo cinza, ou não é algo subjetivo, como a fumaça. É uma vida concreta, é uma vida de relação, é uma vida de vibração, é uma vida de identificação, e que a morte não transforma a criatura da noite para o dia. Quando nós desencarnamos, ou seja, deixamos o corpo de carne, continuamos em essência a mesma criatura. Nosso irmão aqui, ele não vai mudar só porque morreu. Ele desencarnando vai continuar com as mesmas características, tendências emocionais, psicológicas, morais, desejos, aspirações, ele vai continuar o mesmo. Janaína a mesma coisa, Luciana a mesma coisa, Marco Polo da mesma maneira, eu também. Então a morte não é um banho milagroso que vai fazer a gente se transformar, nem anjo, muito menos, num ser satânico. Vamos continuar sendo essencialmente as mesmas pessoas. Agora, vamos progredir na vida espiritual. Vamos nos aperfeiçoar, vamos amadurecer, vamos estudar, vamos aprender. E o mundo espiritual, ele é universalista. Independente da religião que se frequente, a lei é a mesma para todos os seres. E a coisa é feita com tanto carinho, que sobretudo nas regiões espirituais mais próximas da Terra, existem também os diversos movimentos religiosos como temos na Terra. Só que, obviamente, com a luz de um maior conhecimento espiritual, para receber os que vão partindo, pertencentes às várias denominações. Então, vamos supor, eu sendo evangélico, então serei recebido por um pastor muito esclarecido na pátria espiritual, que aí irá apresentar novas conotações do conhecimento do evangelho para as ovelhas da igreja que vão chegando lá. Padres também continuam existindo lá. E cultos da pregação católica para ir adaptando os seus seguidores a uma nova realidade de natureza cósmica. Agora, existe lá, no mundo dos espíritos, o chamado templo universal, que é para as almas que já estão mais apegadas à religiosidade e não à vinculação a esta ou aquela denominação religiosa. Da mesma maneira como Jesus não fundou nenhuma religião, Jesus era culturalmente e por tradição genealógica judeu. Desencarnou no mesmo patamar, com as tradições, com a contribuição de Moisés e dos grandes profetas da história bíblica. Ele não fundou uma nova religião e disse veementemente: eu não vim destruir a lei conhecida do decálogo, dos 10 mandamentos. Vim fazê-la cumprir-se. E veio explicar em espírito e verdade para a sua época aquilo que era a base dos 10 mandamentos, que ele resumiu em 2. Jesus pegou os 10 e resumiu em 2. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não rouba, não mata, ou não deveria. Roubar, matar, pegar o que não é seu. Então, tudo sintetizado nos 2 mandamentos. Da mesma maneira, o Espiritismo não é a fundação de uma nova religião, como Allan Kardec sempre enfatizou. É esta doutrina, este corpo de conhecimento, que resgata o que o Cristo havia trazido, que permeia os ensinamentos dos grandes profetas da antiguidade, extraindo o espírito dali e deixando a letra que mata de lado. Então, quando nós pegamos o livro dos Espíritos, ele está dividido em 4 partes.
A primeira parte do Livro dos Espíritos, parte da primeira pergunta que é Deus? E observe que a pergunta não foi quem é Deus, e sim que é Deus. E qual a distinção entre quem e que? É que Kardec já era, diríamos, discípulo dos iluministas, dos enciclopedistas que no século XVIII apresentaram a grande transformação da Revolução Francesa. E Kardec era também um adepto de René Descartes, penso, logo existo. Daí, ele está preparado para apresentar a fé que pensava, a fé raciocinada, a fé da compreensão do porquê. Então, quando ele utilizou a expressão que, é porque ele não queria dar de Deus uma ideia antropomórfica. O que é isto? Uma ideia de um Deus humanizado. Quem seria uma pessoa? Deus está acima de qualquer concepção da gente. Quem daria uma ideia seguinte: Deus teria os mesmos defeitos que a gente, como a gente pensa que tem. Deus castiga, Deus pune, Deus vai fazer isso, Deus vai perseguir, Deus vai acabar com você. Se você se afastar de Deus, vai morrer cheio de doença. Olha que Deus lindo. Não é? Todos os defeitos nossos, a gente achando que Deus tem. Esse é o quem. Quando Kardec pergunta que, aí entra o Deus sublime. Entra uma força que ainda não conseguimos compreender devidamente pelo nosso atraso espiritual. Mas a resposta dada pelos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E aí, nesta primeira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai adiante e pergunta: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Olha que coisa linda. Se Kardec estava reencarnado naquela época de Jesus, eu acho que Kardec era Tomé. Porque Tomé era aquele que acreditava vendo, né? Fulano é feito Tomé, só acredita vendo. Não, Tomé era ponderado, era de bom senso. Então, quando Allan Kardec pergunta onde podemos encontrar a prova da existência de Deus, e a resposta vigorosa no axioma da vossa mesma ciência que diz: não pode existir um efeito sem causa. Não pode existir um efeito inteligente sem que a causa também seja inteligente. E olhando, diz o codificador, se nós olharmos tudo no universo que não é obra dos homens, só pode ser obra de Deus. Tal a perfeição, a inteligência, o planejamento estratégico que existe na criação. Aliás, há um movimento na ciência internacional baseada no chamado design divino. Ou seja, esses cientistas observam, através das suas várias vertentes, químicos, físicos, biólogos, médicos, que existiria uma estrutura montada, existiria uma essência e um planejamento que indica uma inteligência. Tudo que tem planejamento tem uma inteligência por trás. Quando você planeja, é porque pensa. Quando você pensa, é porque tem uma meta. Se você tem uma meta, o objetivo é alcançar esta meta. Assim é a evolução. Assim é a lei de progresso, que foi o Espiritismo, além de Charles Darwin, que estudou exatamente a teoria da evolução das espécies, mostrando apenas o lado físico e cheio de brechas. O Espiritismo veio mostrar que, impulsionando a evolução da matéria, estaria a mente divina, estaria o pensamento de Deus. A primeira parte do Livro dos Espíritos, caras amigas, caros amigos, deu origem a uma outra obra do Espiritismo de cunho científico, a Gênese, os milagres e as predições segundo os Espíritos, que surgiu dessa indagação de Deus e que surgiu sobre a formação da Terra, como a Terra surgiu, o sistema solar, a perfeição e a inteligência para que surgisse o nosso mundo adequado,
para ter a vida como nós a conhecemos e para desenvolver a existência como nós conhecemos. Muita gente diz assim: ah, mas eu prefiro a Bíblia que diz o seguinte: Deus fez tal dia, fez tal coisa, tal dia fez tal coisa. Gente, não é que a Bíblia está errada, não. Tem gente que pensa que o espírita não gosta da Bíblia. Não é verdade. Mas vocês não utilizam a Bíblia. Não, a gente prefere utilizar o Novo Testamento. Porque para nós o Novo Testamento já é um ponto futuro da humanidade. O Velho Testamento tem as suas bases históricas, tem a sua importância transcendental, mas Jesus ele mesmo disse: ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Perdoa, não 7 vezes, porém 70 vezes 7. Então ele veio mostrar uma ideia, uma concepção muito mais avançada na direção de uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais solidária, mais fraternal. Agora, a Bíblia, na ótica espírita, é um livro monumental. Só não a interpretamos como normalmente as religiões interpretam. Não interpretamos ao pé da letra. Por quê? Porque a gente pode casar, e o Espiritismo se propõe isto: casar a ciência e a religião, 2 asas do conhecimento da humanidade. E de que maneira? Entendendo que a Bíblia tem muitas metáforas. O que é isso? Figuras de linguagens, imagens criadas para fazer-se entender. Se levar ao pé da letra, a gente se complica no meio do caminho. Quer ver uma prova? Adão e Eva, vamos supor que eles teriam sido os primeiros habitantes da terra. O Espiritismo não tem essa interpretação. Tá? A alegoria diz que foi Adão e Eva. Adão e Eva tiveram os filhos. Qual é o nome deles? Quem se lembra? Caim e Abel. O que foi que Caim fez com Abel? Matou. Matou e envergonhado, fugiu. Na tentativa de fugir do olhar de Deus. Olha, primeira figuração. Quem pode fugir do olhar divino? Fugiu por quê? Como é que ele ia fugir? Lógico que é uma figura de linguagem. E aí Caim chegou num determinado local, conheceu uma jovem, casou e teve filhos. Ora, casou com quem? Se só tinha Caim e Abel. Falam até de 7, que é uma outra história. Se ele chegou no lugar e encontrou uma jovem, casou e teve filho, é porque ela já ovulava. Se ela já ovulava, devia ter pelo menos 11, 12, 13 anos de idade. E se ela tinha essa idade, tinha já pai e mãe. Então, o próprio raciocínio já nos diz que eles não foram os primeiros. Já havia alguém na história. Alguém que já tinha procriado, que seria a futura esposa do Caim. Vocês entenderam? Não é que a Bíblia, desmascarei a Bíblia. Não, gente. É apenas que não se pode esquecer que a Bíblia é um livro milenar e que traz a historicidade de um povo e ainda traz figuras de linguagem adequada à capacidade do povo, de uma certa infância intelectual. Então, o próprio Jesus disse: o Consolador prometido, que ele rogaria ao Pai que nos enviasse, iria recordar os seus ensinamentos e falar daquilo que ele, Jesus, na época nem podia dizer. Olha, Jesus já era avançado, mas ele foi ponderado. Ele não podia explicar certas coisas. Por exemplo, a filha de Jairo, que estava morta, Jesus chegou e disse: olha, o sono dela não é para a morte. Ela apenas dorme. É porque a menina estava num estado de letargia, de uma catalepsia profunda. E na época do Cristo não existia o conhecimento da letargia, nem o nome. Como é que Jesus ia falar de uma coisa que ninguém sabia o que era? Então ele preferiu dizer: o sono dela não é para a morte, ela apenas dorme. Aí ele estende a mão, vendo ela fora do corpo, mas ligada ainda à matéria, e diz: Talita cumi, menina, levanta, volta ao teu corpo. Aí a garota volta com a fome braba, e ele diz: pronto, leve para se alimentar. A mesma coisa foi com Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Lázaro, o sono dele não é para a morte, ele apenas dorme.
Porque Lázaro era a mesma situação, estava fora do corpo, desdobrado, dando toda a impressão de morte. Só que o Cristo não podia falar dessa realidade. Então, a Bíblia, temos que levar em consideração, sobretudo no Velho Testamento, esta realidade. A partir do Novo Testamento, embora com as mesmas dificuldades, observe que a Bíblia já vai ficando mais clara, com coisas que chocam menos a nível do entendimento para as pessoas. Então, o Espiritismo, ele mostra que, veja só, quando você pega no livro A Gênese, da primeira parte do livro dos Espíritos, ali está demonstrando cada dia da Bíblia, da criação bíblica, corresponde quase que totalmente àquilo que a ciência mostra que aconteceu em determinados períodos e milênios. Então a Bíblia está certa, só a expressão dia é que não corresponde aos milênios que se passaram entre a criação das aves, criação vegetativa, a criação do ser humano. É apenas a linguagem, mas no sentido bíblico, maravilhoso. Agora, a gente, se tem coisas mais avançadas, não podemos ficar presos ao que não é mais avançado. Tá certo? Então é essa a razão. O livro A Gênese, segundo o Espiritismo, que surgiu da primeira parte desse livro monumental, o Livro dos Espíritos, fala também sobre os chamados milagres de Jesus, multiplicação de pães e peixes, Jesus andando sobre as águas. Ora, milagre, no conceito tradicional, é tudo aquilo em que você subverte a lei da natureza. É tudo aquilo que quebra a lei da natureza. Gente, Deus é tão poderoso, sábio e perfeito, que Ele não precisa quebrar as suas leis para mostrar o seu poder. O problema é que existem leis da natureza que nós não conhecemos, não entendemos, ou não entendíamos. Então, por exemplo, quando alguém traz uma água para fluidificar, a água aqui no Centro Espírita, leva a água, quando olha a água está meio amarelada, quando toma a água está com gosto de remédio ou gosto de raiz. O que é isto? Modificação nas moléculas da água, gerando aquilo que os espíritos podem dizer, um medicamento que ali foi colocado para determinadas finalidades de benefício às criaturas. Jesus multiplicou pães e peixes. Ora, um espírito puro como Cristo sabe dominar as forças da natureza, ou não? E ele mesmo dissera, vocês sabem que tem aquela passagem que tentavam pegar Jesus e ele sumia, não era? Então Jesus dizia para os apóstolos, meu corpo eu tomo e retomo a hora que eu quero. Por que ele dizia isso? Porque ele sabia como fazer isso. Ele sabia como desmaterializar o organismo e rematerializar. Só um espírito dessa grandeza. Se a gente, nós que somos tão imperfeitos, podemos orar, fluidificar uma água e produzir uma resposta diferente nas moléculas da água, imagine o que não é capaz de fazer uma alma como Jesus. Vocês entenderam? Então, mas os espíritas diminuem o poder do milagre. Não, gente. A gente só veio mostrar que aquilo que chamamos milagre são forças da natureza que nós, infelizmente, ainda não alcançamos. Algumas já começamos a compreender, estudando o Espiritismo, começamos a compreender melhor. Outras vamos compreendendo ao longo do tempo, à medida que a gente amadurecer também. Vamos adiante. A segunda parte do Livro dos Espíritos trata, esse aí dá medo em muita gente, e em outros fascina. A segunda parte do Livro dos Espíritos trata do mundo espírita ou da intervenção dos espíritos em nossas vidas. Aquele respirar aqui junto da gente, que não tem ninguém, a gente sente alguém respirando. Você vai apagar a luz do quarto e alguém diz, ei, apaga não. Não tem ninguém no quarto. O que é que acontece? Todo mundo se arrepia, todo mundo fica nervoso, ouve uma voz que não está em pessoa em canto nenhum. Outros entram em transe e uma comunicação através da voz se processa. Outros psicografam. Outros enxergam a distância numa clara evidência. A mediunidade.
é nesta segunda parte do Livro dos Espíritos que nós começamos a entender as faculdades psíquicas que toda criatura é detentora. Todo mundo carrega em essência, em estado de germen, esta faculdade da mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade são faculdades que pertencem ao espírito imortal. Agora, para se manifestar, quando estamos na matéria, é preciso uma predisposição orgânica, como diz Allan Kardec, no livro que surgiu desta segunda parte do Livro dos Espíritos. Como é o nome da segunda parte do Livro dos Espíritos? Do mundo espírita ou, quem se lembra, da intervenção dos espíritos em nossa vida. Que deu origem ao Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns não é só para médium ler, não. É para quem nunca sentiu nada. Ah, eu sou uma pedra. Nunca ouvi nada, nem me arrepiei. Né? Só quando eu vi uma música bonita. Não, até a pedra é para estudar o Livro dos Médiuns. Porque o Livro dos Médiuns é um estudo sobre a alma humana. Mostrando particularidades da faculdade mediúnica. Que você hoje pode não apresentar, mas amanhã pode. Até 48 anos, nunca viu nada no sentido. De repente, explode a mediunidade. 80 anos de idade, nunca viu nada. De repente, aí começa, fulano está gagá. Está dizendo que está vendo o pai dele, a mãe, o tio. E não está gagá não, ele está vendo. Muitas vezes está vendo. Claro que existem os casos que são de natureza psíquica. Aí é outra história. Mas existem os casos verdadeiros. O Livro dos Médiuns, então, abre páginas para nós entendermos que a mediunidade é perfeitamente natural, está fazendo parte da nossa natureza. Todo mundo que sofre de alguma forma, mais ou menos, a ação dos espíritos, pode-se dizer que é médium, diz Allan Kardec. E quase todos nós sentimos isso. É um arrepio, é um perfume, é uma intuição, é uma sensação que vai sair do corpo, é uma moleza que dá que ninguém sabe o que danado é isso. E vai por aí afora. É o tal do nada dá certo na minha vida. Parece que tem uma coisa me puxando para baixo. Não é? Não tem essas histórias? Tem a família, que de repente a família começa toda a ficar perturbada. Durante a madrugada, salvo aqueles casos que é só da imaginação, as pancadas, os movimentos na cozinha, os batidos na panela, os copos que se quebram quando chega na cozinha, não tem copo nenhum quebrado. Fenômenos de efeito físico. Tudo isto é estudado em um Livro dos Médiuns, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos trata das leis morais da vida. E é aí que o Espiritismo resplandece no seu objetivo e na sua essência. É nesta terceira parte do Livro dos Espíritos que apresenta-nos ele, todo o objetivo, toda a senda desses espíritos nobres estarem em contato conosco. É para trabalhar o nosso aperfeiçoamento moral, mostrando-nos o objetivo de estarmos aqui. Dona Maria, seu José, Dona Ângela, Frederico, Luciana, Dona Carmen, fulano de tal, Ivanildo, Secrenildo, Oliveira, seja quem for, nós não estamos aqui para ser trabalhador daquela fábrica, para alcançar aquela posição, para fazer os filhos ter tudo o que quer na vida, não. Todas as almas que se encontram na Terra, nas suas mais diversas funções, encontram-se aqui para progredir, para evoluir espiritualmente, para desenvolver as suas potencialidades, para saber-se como espírito imortal, numa experiência temporária na matéria, produzir o melhor nesta matéria. Aí sim, cuidando da família, orientando os filhos para a sua grandeza moral, orientando os filhos para Deus, tornando-se um profissional digno, honesto, correto. É este o objetivo de estarmos aqui. Aproveitar a reencarnação, para quando retornarmos ao mundo do infinito, voltarmos melhor do que quando para que chegamos. Ao sair da terra,
a nossa mala esteja mais recheada de conquistas do que quando nós aqui entramos. É esse o objetivo. E é por isso que muita gente, quando vai se aproximando da desencarnação, sente um imenso vazio. Quando olha para dentro de si e vê que não aproveitou a reencarnação com o objetivo primordial dela. E sente, por intuição ou inconscientemente, que poderia ter aproveitado melhor a estadia na Terra. Dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, surgiu o livro luz da nossa doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo. Está vendo? Os espíritas criaram o Evangelho dele, não é. Eles tiveram tanto cuidado com isto, que os espíritos poderiam ter utilizado, por exemplo, o Evangelho de Tomé, que é considerado herético. Podia ter utilizado o Evangelho de Maria de Magdala, o Evangelho de não sei quem. Não. Os espíritos utilizaram os 4 evangelhos tradicionais chamados canônicos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Exatamente para que ninguém dissesse assim, é uma criação, é uma viagem fantasiosa. Não, ele pegou o mesmo evangelho de todas as religiões. Agora, o que é o evangelho segundo o Espiritismo? É a extração do Espírito do meio das palavras que a gente não entendeu até agora. Quer ver um exemplo? Quem não odeia seu pai e sua mãe não é digno de mim. E aí? Como é que um homem que manda amar os inimigos está dizendo, quem não odeia seu pai e sua mãe não é digno de mim? E pelo silêncio sepulcral, percebemos que esta indagação em qualquer lugar do planeta vai causar reflexão. Por que é que Jesus mandou odiar pai e mãe? Ele mandou mesmo odiar pai e mãe? Como é que o cara manda amar o inimigo e odiar pai e mãe? Está louco? Não. É que a palavra, olha só, vamos ter que ir para o Espírito que vivifica, não a letra que mata. Primeiro, Jesus se expressava em aramaico. E em aramaico, a expressão que traduzida para nós seria odiar, não tem o sentido, se é que Jesus falou exatamente isso, viu? Ainda tem essa, porque o fator é histórico. Mas se ele falou, o odiar nas tradições aramaicas mais antigas, segundo historiadores e estudiosos da língua, significa amar menos. E aí bate com os 10 mandamentos. Bate com o Evangelho de Jesus. Porque o que é que ele diz? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, na verdade, eu tenho que amar menos meu pai e minha mãe. E mais a Deus e as coisas sagradas. Entenderam? Odiar é amar menos, não é ter ódio, não é ter raiva, como é na nossa linguagem. Quer ver outra explicação? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Quem não gostaria de tirar na Mega Sena? Vou fazer só uma perguntinha. Alguém aqui gostaria assim, não precisa ser sozinho não. Tirar na Mega Sena, assim, um bom dinheiro que dê para aliviar os débitos. Alguém gostaria? Levante a mão, só para ter ideia. Para incentivar, já levantei primeiro. Pode, até as pernas. Está sentado e eu não levanto porque eu caio. Gente, Jesus não vai condenar jamais, porque o dinheiro é uma energia. A energia monetária não é o dinheiro que é culpado. Tudo que existe vem de Deus. A terra é o mundo de Deus. Agora, é o que a gente faz com ela. É a escravização ou a administração das coisas. Então, quando Jesus, psicólogo nato, diz, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar, ele não disse que o rico não entrava não. Ele disse apenas que teria mais dificuldades, porque quando a gente fica rico, esquece de Deus, só quer saber da matéria, só quer saber do gozo e do prazer, só quer saber de ganhar mais, a ambição cresce, e é por isso que a gente se perde no caminho. Então, conhecendo a alma humana, que até hoje é assim, lamentavelmente,
muitos ricos se perdem no caminho. Mas não por culpa do dinheiro em si, mas sim quando nós nos tornamos escravos daquilo que passa. Então ele não disse que era proibido, ele disse que apenas era mais fácil um camelo. Porque infelizmente a ambição faz com que a gente esqueça a solidariedade, a empatia, a alteridade, o respeito ao outro, a fraternidade, a solidariedade. E que história é essa de um camelo passar no fundo de uma agulha? Bom, tem duas interpretações que valem para esse trecho. Primeiro, que as linhas que existiam na época, que costurava inclusive o couro de carneiro, tudo, era feito de pelo da cauda do camelo. Esse é um ponto, que é um pelo mais grosso. Mas o outro ponto também cai. É que as cidades em geral, e Jerusalém principalmente, tinha, além do portal para as pessoas entrarem, existia uma outra porta estreita, em forma de agulha, por onde os animais entravam na cidade. Então era porta-agulha. Então era mais fácil, porque o camelo era ruim de entrar, era mais fácil o camelo passar ali do que um rico ser humilde. Então são as duas explicações que caem. Não sabemos qual foi o objetivo de Jesus ao dizer isso, se foi a linha ou se foi o portal onde os camelos, os animais passavam com dificuldade. Ok? Então vejo que as explicações é a chamada moral estranha. Jesus sempre demonstrou imensa ternura por Maria de Nazaré. E quando chegam dizendo, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí, vieram te buscar. Jesus olha para a turma e diz assim, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Parece um desprezo a Maria, né? E aos irmãos. Ora, quem manda amar a todos, ama o teu próximo como a ti mesmo, não ia desprezar a própria mãe. Isso é a chamada moral estranha. Mas quando vamos ao Espírito que vivifica, nós entendemos que naquela hora falava o Cristo de Deus, não o Filho de Maria. Segundo, Jesus falava ao Espírito imortal, não ao ser transitório da carne. E ali ele estava dizendo, lei de afinidade, lei de sintonia, aqueles que me amam e amam a Deus, são minha mãe, meus irmãos. Foi isso que ele quis dizer, sem demérito a Maria. E outra passagem que comprova isso é na cruz, quando ele olha para Maria, que Maria e João foi o único discípulo presente na crucificação, ele olha para João e diz, João, eis a tua mãe, mulher, eis o teu filho. Como que ele diz assim, eu pertenço ao divino, vocês vão estar unidos, fraternos, para dar continuidade ao trabalho. Então é preciso buscar a essência. Eu e o Pai somos um. Aí disseram, está vendo que Ele é Deus? Não. Vamos dizer que eu e Sandra, nós somos muito afins, estamos trabalhando juntos há muito tempo, e de repente Sandra olha para mim, eu já sei o que é que ela está pensando. Vamos fazer tal coisa. Aí Sandra estava pensando isso. Ou seja, eu e Sandra somos um. Vibração de identificação. Então Jesus, Espírito puro por excelência, recebe da mente divina, ouve da mente divina a vontade de Deus. Por isso que ele disse, eu e o Pai somos um. Quer dizer que está errado dizer que Jesus é Deus? Está equivocado. Porque em várias passagens ele mostrou que ele não era Deus. Quer ver um exemplo? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ora, ele não sabia que ele era Deus? Ele podia ter dito, eu os perdoo, eu não sou Deus? Mas não, ele olhou para o céu e disse, Pai, perdoa-os. Ou então várias vezes ele dizia, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele deixou bem claro que ele foi enviado por Deus. Em vários momentos, ensinou o Pai Nosso que estás nos céus. Então Jesus sempre demonstrou que ele não era Deus, e sim o Messias, aquele responsável pelas ovelhas da terra. Isso, portanto, é uma questão de interpretação que foi dada. Tá certo? Então, a terceira parte do livro dos Espíritos originou o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem estrategicamente planejado
pelo Espírito Verdade, pelos Espíritos superiores. E a quarta e última parte do Livro dos Espíritos deu origem a um dos livros monumentais da filosofia espírita, o céu e o inferno. É ali que nós passamos a entender aonde está o nosso céu, aonde está o nosso inferno. Não existiria um lugar circunscrito e organizado pelo Deus de amor para que o pecador sofresse para sempre. Que amor é esse? Eu te amo tanto que se tu errar, tu vai queimar e sofrer para sempre. Olha que amor lindo. É melhor que você odiasse. Não é verdade? Então Deus não iria fazer um lugar para a gente sofrer para sempre. Inferno e céu começa na consciência da criatura. É na intimidade de cada ser. Quando a gente age bem, a gente fica feliz, está no céu. Quando a gente prejudica, algo dentro da gente incomoda. Não deixa a gente dormir. Ficamos perturbados. É o inferno. A gente viaja do céu para o inferno quase todo dia. Está bem demais, acordou feliz. Olha, hoje eu vou para não sei aonde, vai para uma praia belíssima, se diverte, encontra pessoas amigas, é uma alegria. Vai comer caranguejo lá na praia de Ponta Verde, né? É uma felicidade. Né? Vai andar nas jangadas lá de Maceió, uma alegria enorme. Daqui a pouco está voltando para casa, aí o companheiro reclama do negócio, aí começa a briga entre os dois. Né? Marido e mulher, aí começou o inferno. Né? O inferno já começa a responder, já entra em casa, o filho está lá no celular com a perna para cima, tudo desarrumado. Menino, passasse o dia todinho nesse celular para ir. A casa desarrumada, o cachorro fez cocô em tudo que é lugar. É o inferno. Né? E a pessoa diz assim, eu estou no purgatório. Tá não, está no inferno. Aí você pergunta, depois da morte, tem lugar de sofrimento? Tem. Criado pelos próprios espíritos que odeiam, que maltratam, que perseguem, que são desonestos, maliciosos. Estes criam por afinidade uma congregação, esferas de tormento, que vai durar até o instante em que entrar em exaustão o equívoco e o atraso da criatura. A partir do momento que a criatura lembrar de Deus e se arrepender, arrependimento aí no sentido de, poxa, pisei feio, eu gostaria, eu tenho vontade de mudar, e ora para Deus, aí começa seu momento de recomposição. Quem lê o Nosso Lar, conhece isso muito bem. Quando André Luiz lembrou que estava vivo, mesmo depois de morto, pensou, 8 anos naquela região, lembrou, se eu estou vivo é porque há um Deus, que até então ele não lembrava. E orou com tanto fervor, que abriu-se um raio de luz, e aparece Clarencio, o ministro de Nosso Lar, que foi resgatá-lo das sombras. E Clarencio disse, sempre estive contigo todos os dias, a pedido de tua mãe, que também te visitava naquelas regiões. Mas enquanto você estava vivendo o orgulhoso médico da terra, não conseguia nos perceber. Permanecia prisioneiro das suas próprias criações, junto dos seus irmãos infelizes. Mas, quando você orou, deu lugar ao Filho dos céus, e aí você pôde perceber a minha presença. Olha que coisa linda, né? Que maravilha. Então, Céu e Inferno é um livro extraordinário, porque é lá que se desdobra as penas e gozos presentes e futuros. Allan Kardec, nesta obra, evoca espíritos medianamente morais, ou moralizados medianamente, que é o caso da gente. Espíritos endurecidos. Tem comunicações de espíritos endurecidos. Espíritos de criminosos. Espíritos de suicidas. Espíritos felizes, para trazerem os seus depoimentos. Leiam o Céu e o Inferno. Vocês vão se encantar. É uma obra magistral. As comunicações são belíssimas nesta obra. Infelizmente, muitos espíritos até nem conhecem. Só conhecem quando estudam o ESD. Mas ler o livro, muitos nem leram. Eu considero tão importante assim, tão vigoroso quanto o Livro dos Espíritos.
no campo da filosofia. Então, este é o livro dos Espíritos. E o respeito de Allan Kardec foi tão grande, porque todo o conhecimento era deles, que Kardec não teve o desplante de colocar o nome dele, porque ele já era um educador conhecido na Europa. Hippolyte Léon Denisard Rivail, era o nome dele. Professor, discípulo de Pestalozzi, tinha livros publicados, mas se ele colocasse o nome dele, Rivail, muitos iriam se voltar apenas pelo nome dele e pensariam que era ele que estava criando aquela doutrina. Então, para não confundir o leitor, ele resolveu colocar o pseudônimo. E por que teve que colocar o pseudônimo? Porque tinha que ter alguém da terra assinando a obra. Como ia publicar o negócio sem ninguém? Então, ele colocou o nome que, segundo lhe foi revelado, este foi o nome que ele teve numa encarnação, muitos séculos atrás, na Gália, onde hoje é a França. E ele foi um sacerdote druida. O druidismo é uma filosofia entre os celtas, que prega a imortalidade da alma, Deus, a reencarnação como elemento de evolução, o cuidado com a natureza. E o sacerdote druida era o sábio daquela época. Então, foi dito a Allan Kardec, pelo espírito Zéfiro, que ele tinha tido essa encarnação na Gália, distante, com o nome Allan Kardec. Então, ele resolveu colocar Allan Kardec. Ninguém sabia quem era. Depois ficaram sabendo que era o grande educador, discípulo de Pestalozzi. Pois bem, 18 de abril, é esta homenagem que o movimento espírita faz a este livro fantástico. Mas temos outro parabéns para dar. Temos outro motivo de comemoração. No dia 17 de abril. Vocês querem saber qual é? Bom, se não quiser, eu encerro a palestra agora. Quer saber? Quer? Quem quer saber? Levante a mão. A gente adora novidade. Muito bem. 17 de abril foi fundada esta casa. Sociedade Espírita Casa do Caminho. Rapidamente, eu estava voltando do Rio de Janeiro, tinha ido fazer umas palestras no Rio, e estava esperando as malas no aeroporto, e me ligaram dizendo que o empresário, Dr. Ayrton Cardoso, queria nos doar um terreno para fazer o centro espírita no loteamento nascente, que é este aqui, Garapu. Aí eu fui conhecê-lo, ele doou 2 terrenos, nessa parte aqui de trás. Na época não tinha casa nenhuma construída em canto nenhum, há 20 anos atrás. Era só mato, vaca e meio fio. Eu costumo dizer que nós chegamos primeiro do que os espíritos. E eu me lembro, nas primeiras reuniões, só tinha um salão, que era ali o salão. Aí vinha aquelas pessoas andando, quando era inverno, os carros atolavam todos lá embaixo. E a gente vinha pisando na lama. Chegavam algumas pessoas lá de Recife, de Olinda, vinha conversando com o Marco Polo, com o meu amigo Josinildo. Chegava gente de fora, que vinham conhecer a casa, e chegavam reclamando de mim. Eu não sabia nem quem era. Como é que você vem para um lugar desse? E eu quase dizia assim, eu me controlava muito para não dizer, eu chamei. Mas, né, não podia fazer isso de jeito nenhum. Então, mas eu entendia, porque era uma coisa, veio uma professora da Universidade Católica fazer um trabalho aqui conosco, fazer uma entrevista conosco a respeito de espiritismo, e sabia que a gente estava lançando uma nova instituição. Ela, quando chegou, ficou aqui final da tarde, as pessoas iam chegar à noitinha. Aí ela disse, meu Deus, e vem gente para cá? Eu disse, vem, você vai ver. Daqui a pouco, quando escureceu, parecia assombração. Lá vinha 2 com um menino pendurado aqui, lá de baixo. Daqui a pouco saíam lá do mato. Tinha umas meia água lá do outro lado, daquela vinha gente lá, andando, umas com capa, se estivesse chovendo. Quando eu olho a professora chorando, era uma professora da Universidade Católica. Esqueci o nome dela. Quando eu olho ela chorando, disse, o que é que houve? Meu Deus, eu estou emocionado aqui, imaginando a simplicidade dessas pessoas andarem isso tudinho para vir aqui para esse centro. Pois é. Deus envia para que se acendam as luzes em lugares assim. A gente chegou aqui no futuro de Garapu.
né? Olha como está agora. E esse terreno, só para encerrar, que o nosso horário está chegando, esse terreno foi também uma bênção. Primeiro que o doutor Ayrton é um grande benfeitor, ele desencarnou esse ano. Ele não só deu os terrenos, como ajudou a gente a construir. E quando chegou a hora de comprar as cadeiras, foi uma maravilha. A gente já tinha escolhido assim, comprar, tinha umas cadeiras aqui de uma fábrica chamada Plagon, aqui no Cabo, e tinha umas cadeiras de R$16. Cadeira fraca, mas era o que a gente podia comprar, né? Tinha que comprar 100 cadeiras. Aí o doutor Ayrton, quando soube, você já vai comprar qual? Não, R$16 tem na Plagon. Aí disse, não, rapaz, R$16, chega uma pessoa mais forte, capaz de cair. Por que não compra essa? Aí ele pegou, ele tinha construtor, construindo um shopping e tudo. Por que não compra dessa aqui? Essas cadeiras que era, parece R$48 cada uma. Eu estava rolando para comprar de 16. Aí eu disse, doutor, R$48. Como é que eu vou comprar 100 cadeiras de R$48 se a gente não tem? Aí ele olhou para mim e disse, você não tem fé, não? Eu disse, eu tenho fé, só não tenho o seu dinheiro. Agora, juntando minha fé com o seu dinheiro, a gente compra. E ele comprou as 100 cadeiras. Está vendo? Olha lá, juntei a minha fé. Com o dinheiro dele, a gente comprou 100 cadeiras. Estão aí até hoje, 20 anos servindo para vocês sentarem. Então, essas coisas foram assim, no crescente. E, por fim, esse terreno aqui. Nós só tínhamos aqueles dois. Né? Aqui era um outro terreno de um rapaz, que esse rapaz, a entrada era ali. A gente não tinha acesso por aqui, por esse lado aqui. E ele mandou oferecer, recebi um recado dele. Olha, o rapaz mandou dizer, diga a seu Fred, que eu sei que ele tem muito dinheiro, que só vejo o carrão aí na frente. Coitado, né? Primeiro que o carro não era meu, era das pessoas que estavam indo para a reunião. Que eu vendo, parece que 20 mil, sei lá, na época. Ele disse, diga a ele que eu não tenho não, ele está enganado. Que a gente tinha, um pouco que tinha, a gente já usou, ele continue, para a gente aqui tá bom. Tempos depois, 1 ano e meio depois, me liga o mesmo Ayrton Cardoso, generoso, coração belíssimo. Diz, Fred, sabe esse terreno aí de frente para você? Eu disse, sei, era esse aqui. O de junto, o seu Edgar já tinha comprado. Sei. Olha, o rapaz não pôde mais pagar. E nós recompramos bem baratinho, porque quando devolve é bem baratinho, né, o preço. Vocês querem mais um de presente? Eu disse, de graça. Até ônibus errado. Que a gente dá um passeio, fez coisa, uma maravilha. Disse, claro, se o senhor quiser doar, né? Ele disse, pronto, é de vocês. Veio para a gente e nós construímos este auditório em homenagem à tia Zéu, que foi uma grande trabalhadora nossa, na área social, a tia Zéu, e a gente resolveu homenageá-la, colocando o nome da nossa querida amiga aqui. Então, dia 17, domingo, a nossa casa aniversariou. 20 anos, e parece que foi ontem. 20 anos em que fatos interessantíssimos ocorreram, em que não tinha, era chão batido, só tinha mesmo o salão de reunião, mas fatos maravilhosos aconteciam. E certa feita estávamos terminando de fazer as janelas, e eu cheguei de dia, fiquei olhando pela janela, sozinho. O senhor Edgar tinha saído para comprar o material, e eu fiquei sozinho, aquele vento, aquela brisa, e escutei uma voz forte dizer assim, ei rapaz, sai daí. Aí eu olhei pela janela, não vi ninguém, olhei para trás, não vi ninguém, e disse, bom, devo ter escutado alguma coisa. Aí fiquei olhando, sai daí rapaz. Aí peraí, eu olhei para trás, não tinha ninguém. Quando eu olho de volta, tinha uma cobra pendurada, olhando quase para mim assim, eu não tinha visto. E aí eu fui saindo devagarzinho, não foi um aviso de um amigo, que depois eu vim saber, tempos depois, foi o nosso irmão José Grosso, companheiro espiritual que até hoje trabalha em nossa instituição, que nos avisou fortemente para a gente sair, porque a cobra estava a ponto de picar. Então, coisas maravilhosas ocorreram nesses 20 anos de experiência, e que venham 20 séculos, para que a Casa do Caminho, que aqui está, portas abertas, sendo hospital de alma, posto de emergência. Muita paz e obrigado a Jesus, obrigado a Deus, obrigado a Kardec, pelo Livro dos Espíritos, e obrigado aos benfeitores
pela Casa do Caminho. Muita paz para todos. Gratidão, gratidão Fred, gratidão a todos. Belíssima aula tivemos sobre o Livro dos Espíritos, que a gente possa buscar conhecer mais, estudar mais, ler mais essa obra magnífica que nos traz assim tantas respostas, né? E tanta orientação riquíssima para tantos questionamentos que a gente tem no dia a dia, tantas orientações a nos ajudar diante das nossas dificuldades. Gratidão à presença de todos. Quero registrar a presença de queridos amigos aqui presentes, de Maceió, do Lar Francisco de Assis, Beth, nossa querida amiga Beth, coração maravilhoso, generoso, que sempre nos recebe, nos acolhe lá em Maceió, no abrigo. Germano, a Dani, que nos acolhe também carinhosamente. Então, sejam muito bem-vindos, que vocês possam retornar amanhã, porque eu sei que vocês vão dormir aqui, né, no Cabo, e leve, assim, o nosso coração, o nosso amor com vocês. Tá? Que Deus abençoe o coração de todos. Teremos o passe normalmente aqui na sala, após a prece final, que possamos estar juntos na próxima quarta-feira com o nosso amigo Alisson Guedes, que todos possam estar aqui presentes, vocês vão adorar, um excelente palestrante. Próxima quarta, às 20 horas, nosso encontro de sempre. Vou passar agora a palavra para Fred, que não falou quase nada, para ele fazer a prece final. Aproveitando também, antes da prece, agradecer a presença também do Josenildo, né? Lá do Cristina de Menezes, que fica em Nova Descoberta. Tive há pouco tempo lá proferindo palestra. Ao Marco Polo. Marco Polo esteve aqui nesse período mágico que eu citei do início, da cobra, da vaca. Ele veio aqui, ele nem sabia como é que estava a Casa do Caminho. Eu acho que ele tinha até cabelo na época. Então, o Marco Polo veio aqui conhecer quando a gente ganhou o terreno. Não foi, Marco? Nós trouxemos ele aqui, não é? E estou muito feliz porque ele está voltando depois de todos esses anos, quase 20 anos depois, o Marcos está aqui novamente. Né? Fiquei muito grato, muito feliz, porque você sabe começar a construir do nada, e o amigo, só a presença dele já foi uma força extraordinária para a gente. Josenildo, nossa alegria. Quem veio a primeira vez também a nossa gratidão, viu? Oi? Presente de aniversário dele, do Josenildo, Beth, o pessoal, todos que vêm a primeira vez, não sei se... Tem mais alguém aqui a primeira vez, só para eu me situar? Não. Tem ali o nosso amigo, tem mais dois lá. Sejam bem-vindos, viu? Uma alegria ter vocês aqui. Muito feliz. Sim, Luciana pediu para divulgar. Esse livro aqui que a gente lançou há pouco tempo, A Nova Terra, do Espírito Viajante, que nós psicografamos, toda a vendagem desse livro é para o anexo que nós vamos construir aqui pertinho, a gente ganhou um terreno, e as obras sociais nossas vêm crescendo, e nós temos, sobretudo na área médica, os médicos estão trabalhando já, começando a trabalhar de forma precária. Então, a gente vai construir as salas do clínico, do pediatra, da ginecologista, da psicóloga, esses já atendem. E vamos construir o gabinete odontológico, a fisioterapia, veterinário para os animais sem teto ou da comunidade que precise, sala de confecção de enxovais, a casa da sopa. Toda a vendagem será para o Complexo Social Edgar Amorim. Edgar foi braço esquerdo, braço direito nosso na construção daqui. E nesse projeto vai ser também contemplada a homenagem ao nosso Ayrton Cardoso, que tanto nos ajudou aqui. Ele vai ser homenageado com uma das salas lá no nosso complexo, provavelmente a Casa da Sopa Ayrton Cardoso. Tá certo? Então, quem adquirir vai ter um conteúdo maravilhoso, que está muito bom o livro. Sou suspeito, mas está maravilhoso. E vai estar ajudando para a nossa construção. Está na livraria com a Kátia, que está aqui. Quem quiser adquirir, naturalmente puder e se interessar. E se quiser uma dedicatória, o preço é o mesmo. Eu autografo no mesmo preço. Tá bom? Vamos agradecer. É desta forma, Senhor, que agradecemos a bênção desta noite. A alegria de recordarmos o livro dos Espíritos, mensagem de luz descida dos céus às nossas necessidades. Agradecemos
a presença serena e amiga dos teus enviados, que derramam a mancheias, bênçãos e fluidos reconfortantes e revigorantes. Toca-lhes a alma, Senhor. Penetra-lhes o coração, para que possam retornar aos seus lares, cheios de alegria e de entusiasmo, na certeza de que tudo passa nas agruras da vida e predominará a luz da felicidade e a plenitude redentora. Obrigado, Senhor, que esta casa permaneça como farol iluminando vidas, libertando consciências, apontando caminhos, deslumbrando sendas. Obrigado. E permite nesse instante que te recordemos, com o perfume de uma primavera diferente, recordemos a tua presença, cheia de ternura e de bondade, sobre as feridas morais humanas. Pai nosso de todos os céus, de todo o universo, derrame e ampara, socorre e sustenta todos os filhos teus. Prensa as feridas, enxuga as lágrimas, levanta o caído. Pai das estrelas e da vida pequenina, sede o nosso aconchego, o nosso amparo e a nossa certeza diante da noite das provações. E por isto, nesse instante, deixa-nos pedir-te mais uma vez que permaneças conosco e nos ampares hoje, agora e sempre. Até quarta, até domingo, quem vem no domingo pela manhã, e até quarta, aqueles que virão apenas na quarta-feira. Muito obrigado.